comer um pedaço de coisinha. Me dá, me dá, me dá. Doce. Eu vou comer um pedaço de coisinha. Me dá, me dá, me dá. Doce. Oi, como é que tá você, gente bonita, gente linda? Tudo bem com você, minha querida, meu querido? Tudo legal, tudo jóia? Eita, que bom! Eu sou Reinaldo Martins, o Reinaldo Paz de Deus. Olha aqui que bonito, olha que gatinha linda, branquinha, lindinha, bonitinha. Está com um lacinho na cabeça, está com uma sainha bonitinha, combinando com uma camisa. Um pedaço de coisinha. Me dá, me dá, me dá. Doce. Eu vou comer um pedaço de coisinha. Me dá, me dá, me dá. Doce. Eu vou comer um pedaço de coisinha. Me dá, me dá, me dá. Doce. Doce. Eu vou comer um pedaço de coisinha. Me dá, me dá, me dá. Doce. Eu vou comer um pedaço de coisinha. Me dá, me dá, me dá. Doce.